Bom dia, meus queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Espero que sim, com vocês e com seus familiares. Apesar do frio que nós estamos passando nesses últimos dias, mas eu creio que Deus está conosco, nós somos mais do que vencedores. Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que aquece não só o nosso corpo físico, né? Ele nos dá a condição de nos aquecermos, mas também é Ele que nos dá a condição de nós vivermos na sua presença, vivermos aquecidos pelo seu amor, pelo seu cuidado, cada dia nas nossas vidas. Eu sou a Tereza Braz, sou membro da Igreja Batista em Braz Cubas, eu sou professora da classe Boas Novas e nós estamos estudando os evangelhos neste ano, em especial o evangelho de Mateus. E hoje, logo mais, nós vamos estudar o capítulo 15 de Mateus. Antes, eu quero orar com vocês, tudo bem? Então vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento especial nas nossas vidas. Eu digo especial, Deus, porque é quando nós podemos nos reunir para estudarmos a Tua Palavra, para compartilharmos das nossas alegrias, das nossas tristezas, das nossas dificuldades. Embora estamos assim numa forma de reunião distantes, Deus, em online, cada um na sua casa, cada um com seus problemas, Pai, vamos assim dizer, mas nós cremos que o Senhor está conosco, Deus. Eu quero te agradecer, porque apesar das dificuldades que nós estamos passando, dificuldades em família, talvez alguns dos que estão nos assistindo com dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, no relacionamento, eu não sei, Deus, quais as dificuldades que cada um está passando, mas eu creio que nós estamos num tempo difícil, Pai. Então o meu pedido a Ti é que o Senhor continue cuidando de nós como o Senhor tem cuidado, com amor e com carinho, com zelo, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando cada família, cada vida, suprindo as necessidades de cada família, Deus. Em especial, as necessidades espirituais, que cada um de nós possa pensar que acima de todas as dificuldades que nós passamos, de todos os problemas, o maior problema na nossa vida é o pecado, porque se nós estivermos com pecados em nossas vidas, nós não podemos ter comunhão perfeita com o Senhor. Então perdoa-nos, limpa-nos dos nossos pecados e ajuda-nos a passarmos por este vale, por esses momentos que estamos passando, sempre confiando no Senhor. Abençoa, Senhor, cada família, cada pessoa que há de estar acompanhando esse estudo neste momento. É minha oração, Deus, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então, nós, como eu falei, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e hoje nós vamos continuar no capítulo 15. No domingo passado, nós começamos estudando no capítulo 14, que vai do capítulo 14 até o capítulo 17, quando Jesus estava ensinando para os discípulos sobre a crise no reino. E essa crise começa no interior, começa de dentro para fora. Tiago mesmo, ele diz assim, que de onde vêm as lutas e vêm as pelejas, não é do seu coração, vamos assim dizer, do seu interior. Então, a crise no reino começava ali dentro da própria comunidade, dos próprios súditos do reino. E infelizmente nós sabemos que a crise muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela começa dentro de nós, dentro do nosso coração. Então hoje nós vamos para o capítulo 15, e no capítulo 15 nós vamos ver que, como eu falei, o capítulo 14 até o capítulo 17, sobre a crise no reino. Nós vimos no domingo passado a crise começando ali com a morte de João Batista, um dos grandes servos do Senhor, um grande homem. E hoje nós vamos continuar vendo que a crise no reino, ela vem de dentro para fora. Ela começou ali, nesse momento aqui, com a discussão entre os judeus, entre os fariseus, que eram os escribas. E eles então começaram ali, naquele momento, essa crise no reino. Os fariseus e os escribas, eles eram líderes religiosos, e eles estabeleceram um vasto sistema de tradições
rígidas, impostas, que quase ganharam a autoridade das escrituras, ou quase se igualaram com as escrituras. Eles se alegravam em impor estas leis, e o povo então, sem conhecer a lei, os escribas conheciam, né? Eles eram mestres da lei. Mas o povo, no modo geral, ele não conhecia sobre a lei. Então ele falava ao povo, e o povo humildemente aceitava e ficava satisfeito com os rituais deles, com tudo o que eles estavam apresentando. E é o que nós vamos ver aqui no capítulo 15, dos versos de 1 a 20, e nos versos seguintes também. Nesses versos aqui, nós vamos ver sobre a tradição dos anciãos. Lá em Marcos 7, de 1 a 23, vocês podem também encontrar esta passagem, que é Marcos e Mateus que registram isso. Os escribas, eles desceram de Jerusalém para acusarem os discípulos de Jesus quanto à impureza deles por comerem sem lavarem as mãos, violando a tradição dos anciãos, não das escrituras. Quando eles, no verso 2, perguntaram para Jesus por que os seus discípulos estavam transgredindo a tradição dos anciãos, eles estavam buscando alguma coisa lá no Velho Testamento com relação às leis cerimoniais e nas tradições que eles mesmos criaram. A lei disciplinava o povo a lavar as mãos antes das refeições, mas os fariseus, a tradição que eles criaram, criada pelos judeus, dizia que deveria lavar não só as mãos, mas até o antebraço, até o cotovelo. E isso era um ritual dos judeus. Os discípulos, eles lavaram apenas as mãos, não até o cotovelo. E isso foi motivo para os fariseus censurar, para os fariseus denegrirem, de certa forma, a imagem deles. Outro detalhe, quando iam ao mercado, eles, ao retornarem, eles tinham que tomar banho por completo para serem purificados. Jesus respondeu a eles com uma pergunta: e vós? Por que transgredis o mandamento de Deus por causa das vossas tradições? O versículo 3 está escrito isso. Deus, na lei, ordenou para que honrar o pai e a mãe, mas vocês não honram por causa da vossa tradição, da tradição que vocês criaram de ofertar ao Senhor para criar desculpas para honrar o pai e a mãe. Moisés ordenou honrar o pai e a mãe. Mas vós dizeis, e nós vamos ver lá então em Marcos, o que é que eles estavam dizendo, né? O que Jesus disse que eles estavam dizendo. Marcos 7, de 10 a 13, nós lemos: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, ou seja, oferta ao Senhor, não mais lhe permitis ou tenho que fazer alguma coisa para os meus pais, ou seja, para seu pai e para sua mãe. Então, com isso, os fariseus estavam invalidando a palavra de Deus. Mas o que vem a ser a palavra corbã? Ela é uma palavra hebraica que significa oferta ao Senhor. Em Levíticos, no capítulo 2, Moisés escreve ao povo como o povo deveria fazer diversas ofertas para o Senhor. E essas ofertas deveriam ser sagradas, dedicadas a Deus. Uma vez dedicada a Deus, a pessoa não poderia mais usar aquele bem, aquele valor que foi ofertado para qualquer outro fim. Pois bem, ela ofertou ao Senhor, então ela não poderia mais usar aquele bem. Bastava a pessoa falar que aquela oferta era corbã, ou seja, foi ofertada a Deus, ela não precisava mais ajudar o pai e a mãe. Porém, a palavra de Deus diz: honra ao teu pai e à tua mãe. Então, os fariseus ensinavam o povo a dedicar os bens a Deus, para não mais ajudar o pai ou sustentar o pai e a mãe.
Isso vinha ao contrário, como nós falamos, aos princípios estabelecidos por Deus, que era honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe não é só você obedecer os seus pais, mas é cuidar deles em todo o tempo, ajudando-os em todas as suas necessidades. Jesus, mais uma vez, chama aqueles mestres da lei de hipócritas, pois eles professavam honrar a Deus, eles diziam que honravam a Deus, mas no coração eles estavam longe de Deus, pois davam prioridades aos ensinos e tradições humanas do que a palavra de Deus. Foi uma palavra dura que Jesus falou para eles. E os discípulos comentaram com Jesus que os fariseus se escandalizaram com a palavra de Jesus. Então, Jesus lembra aos discípulos sobre a plantação do trigo e do joio. Ele fala sobre a plantação do Pai em Mateus 15:13, que o trigo e o joio, eles crescem juntos, mas na colheita a planta que o Pai não plantou, ou seja, o joio, será arrancado para a destruição. Os fariseus e os escribas, como nós falamos, eles eram mestres da lei, eles professavam ter autoridade espiritual, mas eles estavam cegos às realidades espirituais. Eles ensinavam doutrinas erradas, como nós falamos, eles acrescentaram um ponto a mais na palavra de Deus, no mandamento que Deus deixou para honrar o pai e a mãe. As falsas doutrinas, os costumes, as tradições eram como cego. As tradições que eles pregavam, tudo que eles faziam, eles eram cegos e eles estavam tentando guiar os outros. E por isso, o versículo 14 diz que ambos eles cairiam, ou seja, aquilo que eles estavam ensinando, as tradições deles, as doutrinas que eles ensinavam ao povo, não prevaleceria. Pedro não entendeu muito bem o que Jesus estava falando, então ele pede uma explicação clara ao seu mestre. Jesus ensina então que a verdadeira contaminação, a crise no reino, vem do interior do homem, ou seja, de um coração contaminado pelo pecado, pelos rituais e tradições, pelas coisas deste mundo. No verso 11 em Mateus 15, nós lemos que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai do interior do coração, cheio de vícios, tradições, pecados. É isso que contamina o homem. Nada do que Deus criou é imundo em si mesmo, tudo é bom. Paulo, em 1 Timóteo 4, de 4 a 5, ele escreve sobre isso, que tudo que Deus criou é bom, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tudo é recebido com ações de graças, nada é recusável. Nós sabemos que existem algum tipo de frutos, de plantas que são assim de certa forma venenosos, mas Paulo está falando aqui de alimentos que são designados por Deus para consumo humano. Claro que algumas pessoas, por exemplo, não é tudo que eu posso comer, então alguma coisa nos faz mal, nos causa até alergia, mas são coisas assim que nós não podemos comer, mas tudo é bom. Jesus ainda esclarece nos versos 18 e 19 que o que contamina o homem são as más coisas que ele guarda no seu coração, como os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que vêm do interior do homem que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos ou sem tomar banho, é claro que nós precisamos fazer estas coisas, certo? Não podemos deixar de comer, não podemos deixar de fazer a nossa higiene. Mas estas coisas, nada disso contamina o homem. Os fariseus, eles ostentavam as cerimônias, os rituais criados por ele, mas a própria vida deles estava contaminada. E eles eram os mestres da lei, eles estavam ali dentro, de certa forma, do reino. Então, são coisas assim que não vinha de Deus. Então, eles
não eram plantas plantadas pelo Pai Celestial. Seriam arrancadas, seriam cortadas, pois não estavam ligados na videira verdadeira. Seriam lançados fora no fogo e queimados. Quando eu digo assim, eles, não propriamente seria a tradição, os ensinos que eles traziam para o povo, não estava de acordo com a palavra de Deus, não vinha da palavra de Deus, não era a planta que o Pai Celestial então havia plantado. Agora nós vamos para o capítulo 15, nos versículos de 21 a 28. A crise no reino continua. E aqui nós vamos ver então a mulher cananeia. Este episódio está registrado também em Marcos 7, de 24 a 30. Aqui nós vamos recordar um pouquinho de que em Mateus 12, de 46 a 50, nós vimos que Jesus, de certa forma, foi rompendo, foi assim os laços familiares, ele foi saindo também das ovelhas perdidas da casa de Israel, devido à própria rejeição do seu povo a ele. Em Mateus 15, nós vamos encontrar Jesus em seu ministério público, que ele sai do território judaico, então, e vai para as regiões de Tiro e Sidom, que ficava na Fenícia, ao lado do monte, ao norte da Galileia. Sidom significa pescaria ou saída. Se vocês forem lá para Gênesis 9 e 10, vocês vão verificar que ela foi fundada por Canaã, descendente de Cão. Cão, ele gerou a Canaã. Canaã, então, gerou a Sidom. E possivelmente Sidom foi fundada por Tiro. Tiro era uma povoação pobre, mas forneceu material para Davi construir o seu palácio e para Salomão construir o primeiro e o segundo templo. Vocês encontrarão essa narrativa em 2 Samuel no capítulo 5 e 1 Reis no capítulo 7. Mais ou menos 150 anos depois, Tiro, que era uma cidade pobre, ela se fortaleceu e se estabeleceu, tornou-se uma grande colônia, pois a sua região tinha muito cobre, preciosas minas de cobre, o que favoreceu o desenvolvimento de Tiro. Eu estou assim compartilhando alguma coisa destas duas cidades, Tiro e Sidom, porque para nós percebermos a importância, quando a Bíblia cita o nome de uma pessoa, o nome de uma cidade, porque elas são importantes. Elas estavam fora praticamente da região ali da Judéia, como eu falei, Jesus saiu e ele foi para essa região, porque ele precisava também pregar, estar ali junto com os gentios. Conforme a informação que nós temos, essa foi a única vez que Jesus esteve no território da Fenícia. E nessa única vez, ele deparou com uma mulher cananeia, descendente dos cananeus, uma raça imoral, amaldiçoada por seu pai, como nós podemos encontrar lá em Gênesis 9, que Noé ele plantou uma vinha, e ele então se embebedou, e Cão, o seu filho, o que formou então Canaã, como nós vimos já, ele descobriu a nudez de seu pai Noé, e por isso Noé amaldiçoou Canaã, e disse que Canaã seria servo de Sem, o seu primogênito. Depois vocês podem consultar essa história lá em Gênesis capítulo 9. Então, essa mulher cananita não era bem quista pelos judeus. Por isso que os discípulos pediram para Jesus que ele mandasse aquela que vinha gritando atrás deles, que Jesus mandasse-a embora. Mas Jesus não a mandou embora, pois ele tinha um propósito de passar por Tiro e Sidom. Mateus relata que a mulher cananeia clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 22. A princípio, como nós falamos, Jesus não deu muita atenção, não deu nenhuma resposta àquela mulher. Eu creio que para os discípulos que queriam que ela fosse embora,
foi assim uma vitória, né? Jesus não deu atenção para elas. Então eles falaram, oba, ela vai embora, vamos deixar que ela vá embora. Mas nós podemos pensar também que Jesus, ele estava ali provando a fé daquela mulher. E eu quero destacar algumas coisas importantes que nós podemos aprender nesse texto com relação à fé daquela mulher. Então, primeira coisa, 3 vezes ela reconhece Jesus como Senhor. Vejamos nos versículos 22, 25 e 27. No versículo 22, ela declara, Senhor, Filho de Davi. Essa expressão, Filho de Davi, era um título que os judeus usavam para falar com o Messias. Ela, como gentia, não poderia usar esse título, ou a expressão ou de estar ali junto com Jesus. Muito menos, ela não poderia, como eu disse, se aproximar de Jesus. Seria, então, uma das razões, possivelmente, que Jesus não a recebeu, não a atendeu de imediato. Porém, eu tenho para mim que, quando ela chamou Jesus de Filho de Davi, chamou a atenção de Jesus para ele continuar conversando com ela. Não que ele não conhecesse o interior dela, o coração dela. Ele sabia. Ele fez o propósito de passar por ali. Mas ele continuou ali conversando com aquela mulher. Versículo 25, ela diz assim, Senhor, socorre-me. Quando então ela reconheceu Jesus como filho de Davi, ela foi aparentemente recusada, como nós falamos. Então, ela mudou a maneira de se apresentar ao rei Jesus. Ela o adora, ela se apresenta como uma criatura diante do seu Criador, colocando perante ele a sua necessidade, o seu pedido de socorro. Mas parece que a situação ainda ficou pior, porque Jesus respondeu para ela de uma certa maneira assim até dura. No versículo 26 nós vamos encontrar a resposta de Jesus. Ele fala assim, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Os judeus consideravam os gentios, nós já comentamos sobre isso, né? Mas eles eram considerados como cachorros, como cães para os judeus. Aqui nesse momento, indiscretamente, Jesus a chama de cachorrinho. De certa forma, para nós é chocante, não é? Mas Jesus usa essa palavra cachorrinhos aqui para expressar a ela a sua estimação por ela. Caso ela estivesse disposta a contentar-se com as migalhas que cairiam da mesa dos filhos, que sobrassem dos filhos, ou seja, os judeus. Assim a mulher receberia uma pequena porção, a menor porção da misericórdia do Senhor. Jesus estava colocando a vida dela, a fé dela, a uma prova. E vemos que ela foi aprovada. No versículo 27, por exemplo, nós vemos então a terceira vez que ela se profere a palavra Senhor. Veja, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos seus donos. As migalhas que caem do seu dono. Isso me faz pensar que muitas vezes nós temos migalhas a oferecer ao Senhor. Às vezes o nosso tempo de comunhão com Deus, de estudo da palavra, de oração, de estarmos na igreja, nos cultos. Hoje nós não podemos ir, mas de estar assistindo online os cultos, ou de nós realizarmos uma obra na casa do Senhor. E nós pensamos que é pequenininho, é humilde, é migalha, não vou oferecer migalha para o Senhor. Sim, de certa forma nós temos que oferecer a Ele o melhor que nós temos. Mas talvez a migalha que você tem, o pouco que você tem, se você oferecer para o Senhor Jesus, oferecer para Deus, Ele vai transformar.
Ele sempre faz o melhor para nós. Nós oferecemos migalha, nós oferecemos pouquinho e Ele nos dá tudo. Ele deu tudo o que tinha por nós. Então, do nosso lado, da nossa parte, vamos oferecer a Ele o pouquinho que nós temos. Às vezes a gente fala assim, mas eu não sei. Quando nós começamos nesse momento, há 1 ano e pouco, quase 2 anos atrás, eu falei, eu não vou mais lecionar na classe porque eu tenho dificuldade de me adaptar com esse novo sistema. E aí alguém me insistiu, falou, não, você precisa nos ajudar, nós precisamos de você. E eu comecei treinando. E hoje eu sinto que eu estou bem melhor. Então aquela migalhinha que eu ofereci, Deus tem me abençoado. E eu tenho podido compartilhar com vocês da palavra de Deus. Então, nem que seja uma migalhinha, ofereça ao Senhor. Lembram dos pães? Era um pouquinho, mas Jesus multiplicou. Às vezes a migalhinha que nós temos, Jesus pode multiplicar. A resposta daquela mulher então para Jesus foi uma resposta de fé. E ela concordou com aquilo que Jesus disse, dizendo que, de certa forma, ela reconheceu, já que eu sou um cachorrinho, mas eu fico debaixo da mesa, eu percebo que sempre caem migalhas. Não sou digna de fato, Senhor, de receber o pão, mas eu quero apenas uma migalha que seja suficiente para que a minha filha seja curada. Diante disso, então, Jesus a elogiou. Por isso que eu digo, talvez o que a gente pensa que nós vamos oferecer para Deus seja uma migalha, mas ofereça a Ele com fé, porque aí a sua fé vai tornar-se grande. Aquela mulher, ela ofereceu a sua vida em oração, em busca, em socorro do Senhor Jesus, do Messias. E então, veja o que Ele respondeu a ela diante da fé dela. Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Que bênção aquela mulher recebeu de Deus. Aí lá em Mateus 8:10, quando Jesus também ele curou aquele centurião de Cafarnaum, ele disse para o povo ali, não encontrei em Israel tamanha fé, uma grande fé daquele centurião. E vocês lembram que aquele centurião, ele era gentio. Essa mulher aqui também, que Jesus a elogiou, dizendo que a fé dela era grande, ela também era uma gentia. Então, Jesus, de certa forma, estava deixando ali estar com os judeus para se dirigir aos gentios. E aí, então, eu fiquei pensando, quais as características de uma grande fé, tanto daquele centurião gentio, quanto dessa mulher gentia, a mulher cananeia que era gentia. Quais as características de uma grande fé? Eu separei aqui 3 características que eu percebi na vida desta mulher. Primeira característica, perseverança. A mulher insistiu com o mestre, a mulher perseverou. Ela ficou ali com o seu propósito diante do mestre, que era a cura da sua filha, mesmo tendo praticamente tudo desfavorável, mesmo os discípulos mandando que ela fosse, Jesus mandasse ela embora, mesmo a resposta assim, vamos dizer que brusca de Jesus, mas ela permaneceu, ela perseverou na fé, porque ela queria ver a sua filha curada. A segunda característica que eu vejo aqui era a confiança. Confiar no filho de Davi em qualquer circunstância. Aquela mulher confiou em Jesus, mesmo em especial no momento de aflição. Nós vimos que aquela mulher estava aflita, porque a sua filha estava horrivelmente endemoniada. Não seria qualquer doença, era um demônio que estava ali possuindo a vida da sua filha. Mas ela confiou que a sua filha seria curada daquele mal, que aquele espírito mal que atormentava a sua filha e atormentava também a própria vida dela, seria expulso daquela filha. Ela venceu então todas as circunstâncias contrárias, confiando no Rei Jesus,
confiando no Messias. 3 vezes, como nós falamos, ela falou: Senhor Jesus, Senhor, Senhor, tem compaixão de mim. A terceira característica que eu vejo aqui nessa mulher foi a humildade. A fé nos leva a humilharmos debaixo da potente mão de Deus, diante de Deus. A mulher, mesmo sabendo que era indigna para adorar ao Messias, ela suplicou o socorro do Messias. Olha a fé dela. Ela não estava em casa. Ela foi ao encontro de Jesus, conforme vocês podem confirmar em Marcos 7:30. Aquele centurião também, ele não estava em casa. E ele nem quis que Jesus fosse à casa dele. Ele falou: eu não sou digno que você entre, que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Esses 2 gentios tiveram essa bênção, mesmo Jesus estando à distante. Aquela mulher então suplicou para Jesus, para que ele curasse a filha dela. Ela não pediu para Jesus ir à sua casa, porque ela cria que o Filho de Deus poderia curar sua filha, mesmo sem ver a sua filha. Pois a fé não é vista, e não é assim. A fé precisa então ser uma fé por uma experiência interior. Nós não vemos, vocês não podem ver a fé que eu tenho, e eu não posso ver a fé que vocês têm. Claro que Tiago diz que a nossa fé deve ser provada por obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Mas aquela mulher, ela creu em Jesus, mesmo não levando a sua filha ali presente, mas ela confiou, ela creu em Jesus, e o resultado, aquela filha dela foi curada, e ela recebeu esta bênção de Jesus. Ó mulher, grande é tua fé. Nós então aprendemos aqui que Jesus, ele mostrou o seu amor, sua misericórdia, compaixão ao seu povo e também aos gentios. Os discípulos, que de certa forma eles repudiaram a atitude da mulher, também foram abençoados. O que nós, como cristãos, também podemos aprender aqui nessa história é que nós podemos vencer os preconceitos que muitas vezes nós temos. Aqueles discípulos, eles tinham preconceitos, os fariseus, eles tinham preconceitos, e nós também hoje podemos vencer os preconceitos. Preconceitos, o que mais nos afeta muitas vezes como cristãos, são os preconceitos religiosos. E se nós firmarmos no Senhor Jesus, a nossa fé for grande no Senhor Jesus, nós podemos vencer todos esses preconceitos. Agora nós vamos ver em Mateus 15, de 29 a 39, a segunda multiplicação dos pães. Está registrada também lá em Marcos 8, de 11 a 21. Eu quero compartilhar com vocês que nós vamos passar assim rapidinho, porque nós já vimos a primeira multiplicação. Mas eu quero lembrar vocês que a Bíblia fala dessas 2 multiplicações, a primeira e a segunda. Não são iguais. Foram casos separados, casos indistintos que aconteceram. Mas no mesmo momento, elas são assim parecidas, porque Jesus usou dos mesmos critérios, de certa forma, para realizar estas 2 multiplicações. Na primeira, ele convocou os discípulos para ajudá-lo, ele passou todas aquelas instruções que nós já estudamos, e também na segunda multiplicação. Eu quero apenas destacar com vocês algumas coisas importantes, porque a primeira e a segunda multiplicação dos pães. Aí nós vamos já para frente, tá bom? Então vamos ver algumas diferenças. Na primeira multiplicação, Jesus ele usou 5 pães e 2 peixinhos, certo? Na segunda multiplicação, ele usou 7 pães e uns poucos de peixinho. Diferente, né? Na primeira multiplicação, Jesus alimentou 5.000 homens, e esses homens eram, na maioria, judeus. Então, a primeira multiplicação para os judeus. A segunda multiplicação, mais ou menos 4.000 foram alimentados,
e eram na maioria gentios, porque Jesus realizou ali a segunda multiplicação nas regiões de Decápolis. Decápolis era uma cidade grega, constituída praticamente por 10 cidades. E essas cidades, elas tinham o privilégio de Roma. O rei ali é que dominava. E o rei de Roma, eles tinham uma certa inimizade contra os judeus. Ele era o grande inimigo dos judeus. Então, a primeira multiplicação para os judeus, a segunda multiplicação para os gentios, para nós percebermos de que Jesus, ele veio para a sua nação, mas ele veio para todo mundo, para os gentios também. Aí, então, o superávit que sobrou tanto na primeira foram 12 cestos, e na segunda multiplicação sobraram 7 cestos. Então, a diferença que eu gostaria de fazer com vocês é vocês perceberem que na primeira foi para o judeu e na segunda para os gentios. Por que nós estamos fazendo essa multiplicação então? Porque o foco de Jesus era sempre alimentar a multidão que acompanhava, que estava ali presente com ele. Quando ele desembarcou do barco ali naquela região, você percebe que tinha uma grande multidão ali. E então ele falou para os discípulos: eu tenho compaixão da multidão. Na mulher de Cananeia, como nós estudamos, ela chegou aflita ali com a sua filha. Mas Jesus disse: não é bom tomar o pão e lançar dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Mas a mulher insistiu em querer nem que fosse a migalha. Um pouco, uma coisa insignificante, mas servia de alimento para ela. Então, com todas estas parábolas, o que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos? Que migalhas também eram úteis para os gentios. Na casa do Pai, sempre há abundância, tanto para os filhos como aqueles que forem agregando, forem se chegando para a casa do Pai. Hoje, a multidão tem fome, ela está sedenta pelo pão espiritual que é Jesus. Não só do pão espiritual, mas também do pão material. Que nós, como cristãos, possamos cada dia ser canais de bênçãos na vida da multidão faminta do pão espiritual. Que Deus nos abençoe. Nós vamos parar aqui. No próximo domingo nós continuaremos no capítulo 16, que nós vamos ver o fermento dos saduceus. Mais uma crise no reino. Nós estamos vendo a crise do reino. Começa sempre de dentro, ali no coraçãozinho dos fariseus, no coraçãozinho dos discípulos. Mas nós vamos vencer essas crises. Um bom domingo para todos, que Deus abençoe a todos vocês.